Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Tudo bem? Como é que vocês estão? O Flamengo consegue uma vitória importante no Campeonato Brasileiro, vence o Goiás por 2-0 no Maracanã e respira, consegue respirar aliviado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse confronto, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo no Maracanã, um jogo que começa logo com um pênalti para o Flamengo. Com 5 minutos de jogo teve um pênalti para o Flamengo, né? Eu já vou trazer aqui para vocês o campinho. Hoje vai ser na base do campinho, tá? Vamos olhar essas dinâmicas, vamos olhar como é que os times se colocaram em campo, especialmente o Flamengo, é claro, e vamos entender como é que esse jogo aconteceu taticamente. Vamos esmiuçar essa partida aí no estádio Mário Filho. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você o seguinte: deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Se caiu de paraquedas aqui, você não está inscrito ainda, você está conhecendo agora esse canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para você poder saber de tudo que está rolando. A gente fala muito sobre futebol aqui, sobre tática, tá? Então, se inscreve no canal, deixa o like para o YouTube poder recomendar esse conteúdo para mais gente. Fechou? Então, vamos para o campinho, vamos logo para o que interessa, tá? Então, aqui a gente tem a disposição inicial do Flamengo. A plataforma base, né, era mais ou menos essa aqui que vocês estão vendo aqui, esse 4-4-2 losango, né, que é um 4-3-1-2, né? E aí, vamos entrar no detalhe de tudo que aconteceu taticamente nesse jogo. Eu tinha falado no meu pré-jogo que o Flamengo poderia conseguir vantagem nessa partida atacando entre as linhas do Goiás. O Goiás deixa espaço entre a sua segunda linha de marcação, nas costas do volante, né? E é uma vulnerabilidade que essa equipe apresenta. E outra vulnerabilidade, o lado direito, né? O Palmeiras atacou muito por lá, enfim, é um lado que precisa de melhoras em relação a coberturas, a diagonais de cobertura, melhor dizendo, a fechar a linha de passe. Então, o Flamengo explorou muito o ataque pelo seu lado esquerdo, pelo lado direito da defesa do Goiás e foi muito feliz. Tanto é que, com 5 minutos de jogo, o Flamengo consegue o seu pênalti ali num lance com o Ayrton Lucas, exatamente por aquele lado, atacando a profundidade, chegando perto da linha de fundo para tentar um cruzamento, né? E aí, mais uma outra coisa que eu tinha observado no meu pré-jogo e que se confirmou logo no início do jogo, né? A forma como o Goiás é um time que está errando muito, está com muito erro bobo, né? Então, esse pênalti é um exemplo disso. 5 minutos de jogo, uma jogada que não era tão promissora assim, o Ayrton Lucas estava conquistando ali a linha de fundo para tentar um cruzamento, um passo para trás, mas não era uma jogada tão perigosa, uma coisa tão assim. E aí, o zagueiro reserva do Goiás acaba fazendo o Edu, acaba fazendo esse pênalti bobo, né? E aí o Flamengo já consegue seu primeiro gol. E aí, para comprovar que a fase do Flamengo já não é tão boa assim, o Pedro bate o pênalti e se machuca na batida de pênalti. E aí, eu tenho que confessar para vocês que eu achei interessante a opção que o São Paulo teve de colocar o Bruno Henrique. Muita gente falando comigo nas redes sociais, tinha que ter colocado França, o Bruno Henrique tá sem ritmo ainda, poderia ter colocado ele só no segundo tempo. Mas o São Paulo, gente, o São Paulo é isso, ele é esse cara que arrisca, que quer arriscar, que quer tomar decisões um pouco fora da caixa. Então, colocar o BH é o quê? Dar ritmo mesmo, de verdade para ele. Cara, joga aí 80 minutos, se cansa aí, vai até o final, sabe? Fica cansado, sente um jogo inteiro, sabe? Sente um ritmo de um jogo inteiro. Eu achei isso bem interessante, deu para perceber, deu para entender qual era a ideia do São Paulo. E eu vou confessar que eu concordo bastante com essa ideia, acho bem interessante. E aí, o Bruno Henrique, é claro que é um atleta que está sem ritmo, que está readquirindo esse ritmo, né? E ele, como um centroavante, como um cara de corredor central, ele fica bem pouco à vontade. Isso é bem verdade. Então, isso acabou prejudicando um pouco o jogo do Flamengo de alguma forma, né? Voltando às notícias boas para a torcida do Flamengo. Vamos falar um pouquinho de novo aqui sobre o campinho, né? Então, a gente viu o Flamengo explorar muito o lado esquerdo. Então, o Arrascaeta, inicialmente, não era um cara que estava atuando muito por esse lado. O Arrascaeta baixava bastante para gerar o jogo mais ou menos nessa faixa de campo aqui, tá? Fazia mais ou menos isso aqui e flutuava também. Flutuava bastante conforme eu havia previsto aqui no pré-jogo. E o Ribeiro e o Wesley fazendo essa dobradinha aqui pelo lado direito. O Pulgar como esse equilíbrio aqui, né? Fazendo esse balanço e fazendo a bola
progredir. Mais uma boa partida do Eric Pulgar, conseguindo esses passes aqui entre linhas, conseguindo esses passes que quebram as linhas, que progridem. Ele é muito corajoso para fazer esse tipo de passe, ele é muito bom nesse tipo de jogada, ele tem qualidade e ele não tem medo de fazer o passe. Confia no próprio taco e, invariavelmente, ele acerta essa jogada. E aí, quando o Flamengo progredia, a estrutura era mais ou menos essa aqui, né? Às vezes o Pulgar um pouquinho mais para frente assim, os dois zagueiros aqui, né? E a estrutura era mais ou menos essa, com o Pedro aqui dando profundidade no corredor central. E aí a gente via muito essa trinca aqui, Ayrton Lucas, Vitor Hugo e Cebolinha. E aí depois, a partir dos 15, 20 minutos, o Arrascaeta percebeu que a vantagem estava ali, ele começou a atuar bastante por aqui, o Flamengo começou a gerar superioridade numérica e superioridade qualitativa, vantagem qualitativa. Quando você tem 3 jogadores do Flamengo contra 3, aqui no caso, Ayrton Lucas, Cebolinha, Arrascaeta, contra 3 do Goiás, você não tem igualdade numérica, você tem superioridade qualitativa. Então, o que o Flamengo buscava quando ele juntava, aglomerava os atletas aqui desse lado aqui? Buscava tentar superioridade numérica e, quando não conseguia superioridade numérica, conseguia pelo menos a vantagem qualitativa, que é você estar num 4x4 contra 4, mas você tem atletas mais qualificados do que os seus opositores. Então, era isso que acontecia. E aí, a gente viu logo no começo, até antes da jogada do pênalti, o Ayrton Lucas fazia esse movimento aqui, e esse foi um movimento que ele fez bastante. Na hora que o Cebolinha pega essa bola aqui, ele fazia esse movimento para poder arrastar, para poder fixar a marcação. E aí o Arrascaeta já vem receber essa bola aqui, logo no comecinho do jogo, 3 minutos, 2 minutos, 3 minutos, recebe essa bola aqui e bate, fazendo essa jogada aqui, esse chute cruzado, que é o forte do Arrasca, mas que acabou não acontecendo o gol, acabou acontecendo só uma finalização perigosa. E aí a gente viu o Flamengo explorar demais esse lado esquerdo aqui, com o Ayrton Lucas fazendo esse tipo de movimento aqui, essa diagonal, esse arraste aqui para dentro, fixando os opositores, atraindo a marcação e gerando espaço para o Cebolinha. E aí existiam vários tipos de dinâmica, né? Em alguns momentos o Cebolinha caía por dentro e o Ayrton Lucas, por fora, né? Para poder confundir a marcação, para poder mudar o tipo de dinâmica que está sendo gerado. Numa ultrapassagem do Ayrton Lucas, ele consegue a vantagem, consegue receber essa bola aqui, nesse espaço aqui, e sofre o pênalti. E aí, como eu já falei, o Pedro acaba se contundindo. Eu já vou até botar o BH aqui em campo, porque ele passa a ser o cara aqui no corredor central. E aí o Flamengo foi conseguindo tirar vantagem do seu maior condicionamento técnico. E aí, falando em condicionamento técnico, é importante citar o Arrascaeta novamente. Por quê? Porque é um atleta que, apesar de ainda estar buscando ritmo, não fez uma partida brilhante, não conseguiu nenhuma jogada de mais efeito, não fez nenhum gol, não deu uma assistência, mas o refino técnico desse atleta é algo impressionante, é algo digno de nota. Então, é muito importante, traz um upgrade muito grande técnico para o time quando você tem um atleta desse em campo. Então, já é um ponto positivo para o time do Flamengo. E aí, falar em ponto positivo, para a gente poder voltar a falar em ponto positivo, a gente precisa falar desse cara aqui, ó, Vitor Hugo, né? Esse cara aqui, ó, esse cara aqui. Eu tenho para mim que o Vitor Hugo está entrando para não sair mais. Não sei o que vocês acham, mas eu tenho para mim que o Vitor Hugo está entrando para não sair mais. Ele sofreu uma lesão no início do ano, perdeu espaço, voltou aos poucos, readquirindo o ritmo, e hoje ele fez mais uma partidaça, mais uma partida digna de nota. É preciso falar sobre esse atleta, o que esse cara traz de bom, de refino para esse time do Flamengo. Primeiro, ele é viciado em tomar a melhor decisão, ele sempre entende onde é que está a vantagem, quem é o homem livre, para quem que eu vou jogar essa bola, quem é que está mais bem colocado, quem é que está com mais espaço-tempo. Impressionante. E aí, se ele percebe que não tem nenhum homem livre, eu preciso conduzir, ele conduz, arrasta, dribla, tem drible curto, faz a bola rodar. É muito importante também na segunda bola, aqui, quando o Flamengo está disputando essa bola aqui na área, quando o Flamengo joga essa bola na área, tem muita gente na área, e essa bola vem aqui para rebote, para a segunda bola, ele é importante, ele se posiciona bem, ele é bom de cabeça para disputar essa segunda bola, para ganhar a segunda bola. Então, assim, o Vitor Hugo, gente, partidaça, que partida que esse cara fez, como esse cara joga bola, é um baita do jogador. Só que aí, gente, o Flamengo tá tudo muito bem, tá tudo ótimo, tá tudo muito certo.
Só que eu falei aqui para vocês também no pré-jogo que o Goiás é um time que só tinha uma vitória, que só tinha 3 gols marcados, que só tinha 3 pontos, que estava atrás do Flamengo na tabela. Só que não era essa galinha morta toda, não era esse time todo assim horrível, horroroso, uma coisa medonha, não. O Goiás mostrou para a gente hoje que não era esse time todo horrível como eu havia colocado no meu pré-jogo. O time sabe construir, o time tem dinâmicas de construção, especialmente para começar a construção, começar a sair jogando, e começou a aplicar essas dinâmicas, começou a conseguir construir, e isso foi deixando o Flamengo um pouco inseguro, porque conseguia avançar no campo de jogo, conseguia passar da primeira para a segunda fase de construção, eventualmente até para o último terço. Isso foi incomodando o Flamengo, foi deixando o Flamengo um pouco tenso, um pouco nervoso. O Flamengo ainda não superou essa fase psicológica ruim, começa a superar hoje com essa vitória, mas até então ainda estava vivendo ali dentro do campo uma situação que qualquer dificuldade é um abalo grande. Então, o que foi acontecendo foi que o Goiás, a partir dessas dinâmicas de progressão que ele tem, com a bola no Palácios, com a bola no Vinícius, com a bola no Dieguinho, com a bola no apoio do Matheus Peixoto, foi começando a conseguir construir, especialmente por esse lado esquerdo do Goiás, que funciona bem, com o Vinícius, com o Palácios, e começou a incomodar um bocadinho. O Flamengo começou a ficar um pouco emocionalmente tenso, a torcida ficou incomodada, o Matheus Peixoto conseguiu uma finalização, boa defesa do Cunha, e aí o primeiro tempo ficou um pouco estranho. Até no final do primeiro tempo o jogo ficou até um pouco trocação, um pouco de contra-ataque para um lado, transição para o outro, que não é o jogo que o Flamengo quer. O Flamengo teve até pouca posse de bola para um time que está jogando em casa, que é superior tecnicamente. A posse de bola foi pequena. Se esperava bem mais, especialmente para um time treinado pelo Sampaoli, que valoriza tanto a posse de bola, né? O amor por el balón, como ele diz. Então, ficou uma situação esquisita. Quando começa o segundo tempo... E aí, vale falar mais uma coisa importante, né? Pelo lado direito aqui, o Ribeiro e o Wesley numa jornada ruim. E o Flamengo tentava fazer muito... aglomerar os jogadores desse lado para tentar fazer essa longa aqui para o Ribeiro e o Wesley terem uma situação de trabalhar aqui uma superioridade numérica, uma associação, uma ataque à última linha, fazer associações que pudessem gerar vantagens aqui. Só que nem o Ribeiro nem o Wesley estavam numa noite tecnicamente feliz. Muita tomada de decisão errada, e isso atrapalhou também bastante o jogo do Flamengo no primeiro tempo. Foi o ponto negativo, vamos dizer assim, né? E aí, quando começa o segundo tempo, o Flamengo começa mais agressivo, começa tentando buscar mais o gol, e aí o Ribeiro, craque, tendo essas coisas, né? Que estava muito mal no jogo tecnicamente, acaba encontrando aquele gol de letra espetacular, numa assistência do Cebolinha, e aí a partida começa a mudar de cara, começa a mudar de figura, o Flamengo passa a se sentir mais confiante, e aí o Goiás se abala com esse segundo gol do Flamengo, e aí o contexto do jogo realmente acaba mudando bastante. O Flamengo, que não tem dado muita sorte, vamos dizer assim, em muitas situações, acabou tendo uma certa sorte, entre muitas aspas, de ter feito gol em 2 momentos importantes, né? No início do primeiro tempo e no início do segundo tempo. São momentos do jogo que, se você fizer um gol, você tem um alívio, você tem uma virada de chave psicológica muito grande, abala muito o seu adversário, né? Um jogo bem consciente, bem inteligente da equipe do Flamengo. E aí o Flamengo acabou ficando mais tranquilo, não acelerou tanto, aí teve as mudanças, o Vidal no lugar do Pulgar e o França no lugar do Ribeiro, e a estrutura basicamente não mudou muito, né? O Flamengo, o Vidal ficou fazendo a do Pulgar e o França ficou fazendo a do Arrasca, e a estrutura continuou basicamente a mesma, não mudou muita coisa. 4-4-2, quando o Flamengo baixava em bloco médio baixo, era exatamente essa estrutura aqui, com o Vidal, o VH, fazendo esse corredor central, o França pela direita, como fazia o Ribeiro, Cebolinha aqui baixando, Arrascaeta e BH, era mais ou menos isso aqui, na verdade isso aqui, ó, né? O Arrascaeta por aqui, o Bruno Henrique por aqui. A gente viu muitas vezes o Arrascaeta tentando fazer esse corredor central, tentando ser esse cara aqui de corredor central, para o Bruno Henrique poder atacar um pouco mais esse lado esquerdo, nessa diagonal, como ele se sente mais confortável, e eles iam trocando, permutando bastante essa dinâmica aqui. Isso foi interessante de perceber.
Algumas vezes o Cebolinha subia para fazer essa primeira linha aqui com eles, para tentar pressionar um pouquinho mais o Goiás, e o Flamengo, em algumas situações, fazia esse 4-3-3 aqui, especialmente em bloco médio-alto, né? Numa pressão inicial, uma meia pressão, mas depois, quando baixava um pouco mais ali, quando precisava baixar, era mais isso aqui mesmo, esse 4-4-2 aqui, que a gente enxergava. O Flamengo tem boas notícias, tirando a questão da lesão do Pedro. Precisa entender ainda quanto tempo o Pedro vai ficar de fora. É um jogador muito, muito, muito importante. Gabigol vai estar de volta a partir do final de semana, o jogo contra o Bahia. Depois já tem o jogo contra o Fluminense. E a grande apreensão da torcida do Flamengo é saber se o Pedro vai estar de volta já para esse confronto tão importante, né, pela Copa do Brasil. Mais um adendo aqui, mais um parênteses aqui rapidinho. Muito bem o Cunha com bola, viu? Muito confiante, muito bem com a bola no pé, né? Jogando com os pés, muito confiante para jogar, muito tranquilo. Bem bacana ver o Cunha ganhando espaço, sendo um cara importante. Eu não sei se o Santos vai voltar já no final de semana, mas é importante ver o Cunha podendo jogar, se sentindo confiante, e o São Paulo sentindo confiança nele, né? Que é o mais importante. A torcida também. Então, bacana ver o Cunha. E quando foi exigido, né, especialmente na finalização do Matheus Peixoto, que foi uma finalização forte no canto, ele conseguiu entregar, conseguiu fazer uma boa defesa e foi bacana. Para a gente poder fechar, o Flamengo consegue respirar, né, no Campeonato Brasileiro. Sábado tem um jogo importante contra o Bahia, lá na Fonte Nova. O Bahia que perdeu para o Santos nessa quarta-feira, mas que é um time que vinha bem, um time que tem um trabalho interessante, alguns jogadores interessantes, e joga em casa, com a torcida apaixonada, o estádio vai estar lotado, a Fonte Nova vai estar cheia. Então é um jogo complicado e o Flamengo vai estar sem o Pedro, como a gente já comentou, né? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, com as amigas. E hoje foi sem imagem, sem print. Hoje foi no esquema campinho, esquema diferente. A gente vai tentando variar aqui os formatos também para deixar o canal bem dinâmico para vocês. Tá? Me diz aí o que vocês acharam aqui nos comentários. Então tá bom. Obrigado. Aquele beijo. E eu fui!